Sejam bem-vindos a mais um programa Condomínio Soluções, o programa que trata das coisas do seu condomínio, as coisas do mundo condominial. Se inscreva no nosso canal da Conde TV, e ative o sininho para receber informações dos próximos programas. O nosso caso de hoje vai com Gustavo Moretti. Vamos lá, pessoal. O tema de hoje é o que é emergência no condomínio, né? Vocês devem passar por isso também numa assembleia principalmente de eleição. Eles perguntam, né? Como vai ser a sua atuação numa situação de emergência? Quando a gente tiver uma emergência, você vai vir aqui, né? Então, se faz necessário estabelecer já de cara o que é emergência, porque o condomínio que tem um problema, tudo para ele é emergência. Eu quero saber o horário de obra. É uma emergência para ele, porque ele quer começar uma obra, né? Então ele quer saber, ele precisa dessa informação, né? Então para ele é emergência. Então é necessário a gente primeiro estabelecer o que é emergência, né? Esse caso, por exemplo, não é uma emergência, porque ele tem essa informação em outros lugares. Então, o que eu entendo como uma emergência em condomínio que necessita da nossa intervenção. Vou dar um exemplo, tá? Um caso que eu tive agora de suicídio, né? Tive um caso de suicídio, bicho pegando, polícia, estamos com essa situação. Eu entendo um caso de emergência, da onde eu estava, saí e fui para o condomínio. Você tem que estar lá como Tive que estar lá representante do condomínio. Para dar um suporte, para ir até a delegacia, para dar um amparo para os familiares, para resolver toda aquela situação. Esse é um caso típico de emergência. Com a né? presidência do síndico. Às vezes tem emergência que não existe. Agora, por exemplo, situações de um vazamento. O síndico é uma emergência para o síndico, é uma emergência, mas não necessariamente o síndico precisa ir lá. Ele vai enviar um técnico, especialista, para resolver o problema. Então eu costumo dizer o seguinte: tem emergências que exigem a presença, né, do síndico, física, e tem situações que não precisa, né? Só chegar a um ponto que não tem o que fazer e aí... Alagamento nas garagens. É um caso típico de Eu emergência. sabia que nosso programa tinha plateia. Que negócio de louco. Você não tá vendo quanto de gente sentada ali, gente? Olha aqui, ó. Não, Daqui a pouco ele vai botar as palmas para você. A gente tem essa questão realmente da emergência, o alagamento na garagem, como questionado pelo Preview, é sim uma emergência, a gente tem que ir. Eu acho que as pessoas, incêndio, eu já tive uma situação de incêndio, era tão emergencial que até multa de rodízio eu tomei. Porque o prédio pegou fogo bem na hora do rodízio e no dia do rodízio do meu carro. É um negócio absurdo. Mas, assim, quando você fala de vazamento, eu acho que tudo tem que ter, assim, aquela orientação, treinamento para a equipe, sabe? A gente também tem que ter um discernimento de saber se a gente precisa ou não ir ao condomínio. Por exemplo, uma questão de vazamento. Dependendo do vazamento, a gente tem que ir. Sim. Dependendo do vazamento, cara, é fechar o registro e chamar uma empresa, chamar um encanador, arrumar o encanador às 3 da manhã para ir lá trocar o cano e poder reativar. E a gente tratou a emergência sem sequer estar fisicamente lá. Sim. Agora, e eu concordo com você, as pessoas elas acham que emergência é aquilo que ela está passando. Tipo saber qual que é a cor do rejunte da varanda num domingo às 7 horas da manhã, porque ele está lá na Leroy Merlin para fazer a reforma dele. É emergencial para ele? Sim, para ele é emergencial. Só que, de novo, pegando coisas de programas anteriores e tudo mais, as pessoas têm que ter um pouco mais de empatia e discernimento, não só entre as pessoas, com o síndico, independente de quem seja o síndico. Eu acho que é necessário saber um pouco se colocar no lugar do outro. Sim. Sabe, para entender o que o outro pode estar fazendo. É a mesma coisa. Uma pessoa presa no elevador é emergência? Sim. Total emergência. Total. Emergência para a empresa de elevadores ir lá e fazer o resgate. Exatamente. E a gente acompanhar, a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada. Estando lá fisicamente ou não, sendo síndico morador ou profissional, a gente não vai poder fazer absolutamente nada num caso desse, que é uma emergência. Só que a emergência, a equipe da portaria está treinada. Alguém ficou preso, você vai ligar para a empresa, você vai fazer tal coisa. Se não chegar em tanto tempo, você vai ligar de novo e tudo mais. E vamos posicionando as pessoas, vamos atendendo remotamente da onde a gente estiver, a gente vai acalmando as pessoas. Tá? Inclusive, uma coisa que eu até brinco com elas, assim, eu falo, o grande problema do elevador não é ele ficar parado, é ele se movimentar. Se ele parar, você está no lugar mais seguro que tem. O problema é se ele cair.
Entendeu? Aí sim, é uma emergência que vai depender de todo o processo. Eu quero pegar esse gancho do elevador, porque aí a gente cai de novo na informação do morador, né? Você falou, porque ficou preso. Outro dia eu tive um questionamento real de um morador, que ele falou assim, poxa, meu filho ficou preso, filho de 9 anos, né? A primeira coisa que o filho de 9 anos não deveria estar sozinho no elevador. Ficou preso e o condomínio não tem ninguém treinado para tirar meu filho do elevador, isso é um absurdo, coisa e tal. Então, assim, é de novo a informação. Nós não podemos, a emergência não é do síndico, essa emergência é uma emergência direcionada exatamente pelo contrato bem feito que o síndico faz com a empresa que presta serviço, de fazer o socorro em X tempos e ir lá tirar a pessoa com segurança. Então, se confunde muito essa responsabilidade da emergência. E a mesma coisa até em relação aos nossos funcionários, né? Não também só em relação ao síndico, em relação a quem trabalha no condomínio. Porque isso aqui é uma emergência para o zelador tem que acudir. Não, às vezes é um problema entre moradores, né? Existem vários problemas entre moradores que, para ele é uma emergência, mas barulho no andar de cima da pessoa tá andando ou tal. É um problema, na verdade, entre o morador. Ele tem que conversar com o morador dele, né? Se não tiver num horário, se não for uma coisa absurda. Então, eu acho que tem muita confusão também nessa história. Eu vou deixar para você de novo. Vou pegar o gancho de novo aqui. Eu acho que nessa questão do elevador, depois você vai ver, o pessoal vai meter o pau na empresa de elevador, porque o elevador não presta, ele tá parado e não sei o que, ele quebrou, toda hora ele para e tal. Aí você pega a imagem e você vê que a criança de 9 anos, que não deveria estar lá, deu um duplo twist carpado lá dentro e que o elevador parou por segurança, né? Então você tem essa situação. Mas, e também é necessário entender um pouco da questão das emergências. Eu tô até com um caso em andamento num condomínio nosso, que a gente tá com vazamento que está acontecendo numa unidade, é um vazamento de plumada, leve, não é um vazamento grande e tudo mais. A gente agendou com a unidade, olha, e esse vazamento está danificando a unidade de baixo. A gente agendou, olha, vamos fazer isso, vamos fazer o reparo, tal, não sei o que, beleza, pode ser, pode ser. Só que no dia de manhã a pessoa me liga e fala assim, olha, Mauro, a minha filha está com 39,5 de febre. Ela está mal, eu acho até que ela pode estar com Covid, isso e aquilo, parará, parará, parará. O que é emergência nesse caso? É o vazamento ou é a filha com febre? Entendeu? Então, automaticamente a gente tem que cancelar, a gente tem que ter o discernimento também de entender qual que é a emergência mais emergencial. Sim. Sabe? A mesma coisa, ela falou assim, graças a Deus o teste dela deu negativo, se vocês quiserem, vem hoje pra cá, eu vou tirar ela, vou levar ela pra não sei onde. Eu falei, não, cara. Emergência é a saúde da sua filha, deixa ela aí, ela na sua casa, é uma bebê. Bom senso. Eu falei, então, ela na sua casa vai conseguir se recuperar melhor e a gente vai conseguir controlar o vazamento de forma paliativa e depois a gente resolve, deixa ela melhorar. Então isso para mim é emergência, cuidar também do morador numa situação como essa, sabe? Emergência é o que a gente teve 2 ou 3 semanas atrás aí de uma discussão entre casal que a mulher esfaqueou o marido. Isso para mim é emergência, tenho que ir até lá, entendeu? Agora, todo o restante, cara, não tem muitas coisas que a gente não precisa fisicamente atuar para gerenciar uma emergência. Exatamente. Eu coloco assim, como eu falei no outro programa, como eu trabalhei numa empresa de energia elétrica que ia no centro de operação, onde era o comando ali da coisa, a gente tinha muito bem claro o que era uma programação, uma emergência, uma urgência, né? Uma manutenção corretiva, preventiva, essas coisas. Então a gente tinha bem claro aí nisso. O que de fato é uma emergência? É aquilo que interrompe o ciclo natural da coisa. Então, por exemplo, a gente tem lá a caixa d'água, está alimentando água para todo mundo, faltou água, interrompeu o ciclo natural da coisa. Isso é uma emergência. As pessoas não podem ficar sem água dentro da sua casa. Talvez eu não precise ir lá, né? O porteiro ou o zelador vai te avisar, porque muitas vezes eles já estão tomando a providência, como você falou, mas vai te ligar, e vai ter morador que vai te ligar também, vai falar, tô sem água aqui, ok. Essa ligação a gente pode receber 24 horas, a gente está disponível 24 horas para ela. Faltou água aqui na minha casa. Eu tenho as pessoas que eu tenho certeza que eu vou ligar e vou falar, até porque muitos a gente tem o contrato de manutenção de bombas, essas coisas, faltou água no prédio tal. Eu, particularmente, eu costumo ir lá. Até para não ter depois aquela coisa assim,
o síndico não viu e o negócio demorou e tal, fica aquela coisa que você não vai ter certeza. Então, dependendo da situação, eu gosto de ir no condomínio. Faltou água, eu acionei a empresa vai, mas eu apareço lá para fazer o social. A gente não vai resolver o problema, quem vai resolver acompanhar, é a empresa. né? Vai Mas acompanhar. Uma outra coisa, aí faltou energia na rua. O prédio está sem luz. Outro dia, acontece muito nessa época de chuva. o condomínio está sem luz. Aí eu peguei e falei assim, mas o condomínio ou a região? Não, a região. Então isso não é um problema do síndico, isso é um problema da CPFL. A CPFL é que vai resolver. Vocês vão ter que ter calma. Qual que era o problema que eu tinha que estar lá? Porque a gente estava com problema no gerador, o gerador não entrou. Aí sim, eu fui no prédio. Eu tive um caso e aí assim, uma pessoa ficou presa. Aí teve no elevador. E aí eu tive essa situação. Alguém falou assim, como não tem ninguém que abra o elevador? Tu vê, a pessoa que ficou presa ficou calma, a esposa do rapaz ficou calma, mas um outro morador, não, alguém tem que abrir. Então, aí eu fiz um comunicado para todo mundo, explicando a segurança, que não pode, que isso aqui... O rapaz da empresa de elevador estava lá e o conselheiro questionou ele sobre isso. Aí ele falou, não é que o senhor não pode abrir, é que se acontecer alguma coisa, o senhor é o responsável. Quer abrir? Pode abrir. Só que se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é sua. O senhor vai assumir a responsabilidade? Não, nós somos treinados para isso. Então, isso acontece. Então, assim, eu sempre coloco essa situação. A emergência é aquilo que altera a ordem natural da coisa. Um vazamento até dentro da unidade Sim. é emergência. Dependendo do tamanho, do volume da coisa, né? E, inclusive, tem vazamento dentro da unidade que pode afetar. Esses dias a moradora estourou um caninho dentro do apartamento dela, ela estava viajando, a água foi pelo ralo, pela da porta e entrou no posto do elevador, né? Então, aí atingiu uma área, né, comum. E a responsabilidade é dela, mas o condomínio não vai se furtar em resolver a emergência de imediato para parar o prejuízo ao comum, ao coletivo. Tu comentou uma coisa, dia 23 de outubro, nós estávamos aonde? Na comemoração do Síndico 5 Estrelas, né? Lembra? Uhum. Quebrou o portão. Eu não tenho uma empresa naquele momento, até porque depende de peça. Não existe uma loja aberta para fornecer peça. O que eu preciso ter? Eu preciso ter uma pessoa ali controlando. Qual foi a minha ação? A gente lá na festa, eu liguei para uma empresa terceirizada que a gente tem em outras empresas, em outros condomínios, que é parceiro. Falei, estou precisando de uma pessoa de hoje às 18 horas até segunda-feira às 7 da manhã. Na segunda-feira a empresa está lá, vai arrumar o portão. Tudo bem? Pronto. Essa foi a nossa atitude. Você mitigou a emergência. Exatamente. Precisa eu estar lá? Não. Estava falando, Gustavo, manda uma lá. E o grande problema também é que as emergências acontecem nos piores momentos, né? Você vai tirar umas férias, começa tudo a pipocar. O Maurônio falou sábado e domingo, feriado. E tem emergências... Só porque ele vai viajar. E tem emergências que não... Por exemplo, essa questão da luz. Eu tinha um condomínio, que eu estava lá há 2 anos e pouco, fazendo um baita de um trabalho. É um condomínio misto, que é de casas, só que a energia é pública, não é nossa. E aí lá, é um condomínio meio que rural... Choveu, acaba a luz. Choveu, acaba a luz. Cara, aí a Enel demora 24 horas para ir arrumar o que aconteceu? Começaram a fazer todo um trabalho e na eleição eu não ganhei por conta porque aconteceu isso e você não resolveu. Mudou o síndico entrou lá agora, esse dia ficou 4 dias sem luz. Olha. Por quê? Porque eu falei pra essa pessoa que é síndico lá hoje, fez todo um trabalho de me culpar, né? Assumiu e hoje ele está tem um problema pior do que eu tinha. Por quê? Porque não cabe a ele resolver. Tem problemas que você não vai conseguir resolver. Você pode ir lá, dar um apoio. Gente, poxa, vem aqui, vem carregar o seu carregador aqui na portaria, que aqui tem. É sempre assim, né? Troca o síndico, exatamente. Até pegando esse gancho também, Gustavo, sabe? Outro dia caiu uma árvore dessas que cai em São Paulo a todo momento, caiu na frente do condomínio. Aquele que a gente viu. Aquele que eu mandei a foto para vocês. E aí o que acontece? A nossa emergência, e quando é uma emergência mesmo, muitas vezes a gente até pode pisar na linha da legalidade. Porque, por exemplo, ali, qual foi a emergência que a gente tinha? O gerador começar a ficar sem diesel. A gente tinha abastecido o gerador aquela semana, só que o consumo foi tanto, porque uma árvore daquele tamanho, até bombeiro vir cortar, Enel vir refazer cabos e tudo mais,
Foram praticamente 18 horas sem energia. Então, cara, a gente não teve dúvida. O gerador tem autonomia dele, né? O gerador tem autonomia dele, a gente percebeu que ele estava correndo risco, a gente não teve dúvida. Mete galão no porta-mala do carro, vai no posto, enche e leva. Isso pode? Não. Isso não pode. Se eu sou pego, eu tomo multa. Se eu sou eu que estou colocando a minha vida em risco, uma série de coisas. Mas para quê? Porque era uma emergência para o condomínio, né, ter um mínimo de funcionamento garantido pelo gerador, que é a segurança, os elevadores funcionando, aquela situação da iluminação mínima de emergência. E aí você coloca, tipo, pô, liga seu carregador na tomada do hall aqui, que aqui tem, por conta do gerador. Entendeu? Então a emergência não era resolver o problema da árvore, era carregar o gerador. E é isso que os condomínios precisam atender. E eu também tenho o hábito, não necessariamente de ir ao condomínio, mas como a gente cria grupos de informação onde a gente dispara muitos informativos, tipo, a gente ficou sabendo de alguma coisa, imediatamente a gente dispara no grupo e depois a gente dispara, ó, tá resolvido, tá isso, tá aquilo. Então era, por exemplo, nesse dia da árvore, a gente falou, ó, bombeiro tá aqui, protocolo tal, vai não sei o que, vai demorar, ó, estamos providenciando diesel, ó, gerador abastecido, tal, não sei o que, ó, energia voltou, 3 horas da manhã, energia voltou. Então a gente fica monitorando o caso, independente de onde a gente esteja. Sabe, porque é a nossa atividade fazer esse tipo de situação. E não só como síndico profissional, isso cabe a qualquer síndico fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, eu vejo dessa forma. Não, eu falo assim, até para a gente resumir um pouco e deixar muito bem claro o que foi colocado aqui. Às vezes, para a pessoa, aquilo é uma emergência. Eu quero o meu boleto para pagar. A pessoa acha que aquilo é emergência porque ela precisa pagar o boleto. Se ela pagar na segunda-feira ou no dia seguinte, ela vai pagar a multa. E ela pede isso no dia 10 às 8 horas da noite. Aí ela vem pedir um boleto. E se você não mandar, com a pessoa? Para mim, a pessoa, como síndico, isso não é emergência. Isso não é emergência. Até porque se eu esquecer de pagar o meu condomínio naquele dia, não consegui, se eu não tiver o boleto, se eu não conseguir encontrar, vou pagar a multa no dia seguinte, acabou. Na realidade, a responsabilidade é minha, eu deveria ter corrido atrás antes, né? Eu já passei por isso. Então, assim, aquilo é emergência para o morador, mas ele tem que entender o que é emergência para o condomínio. Isso. A gente cuida do condomínio. Exatamente. A gente não cuida de um morador, a gente cuida do condomínio como um todo. Exato. E até por respeito, né, às pessoas, né? Porque às vezes fala assim, não, o síndico está à disposição 24 horas, mas o síndico também tem vida, o síndico também precisa descansar, precisa comer, pega precisa COVID, dormir, pega Covid. Mas ele está disponível 24 horas para emergência. Para emergência. Exatamente. Então, nisso as pessoas confundem um pouco e acham que pode chegar às 11h30 da noite, como você falou, minha mãe me envia o boleto que eu não paguei, né? Então, até por questão de respeito, acho que isso também as pessoas têm que dimensionar. Antes de você encerrar, só uma coisinha rápida. Ainda bem que este programa vai ao ar depois que o Gustavo já tiver voltado de viagem. Porque senão todas as emergências do mundo iriam acontecer nesse programa. Agora todo mundo só sabe quando vocês souberem que ele foi viajar, é porque ele já voltou, tá, gente? Ele já voltou, então não adianta agora esperar que as emergências... Agora, se acontecer uma emergência no seu condomínio amanhã, é porque ele está viajando. Não tenha dúvida. Mas a gente socorre. Vamos lá, vamos cobrir você, colega. Parceria. Isso aí. Bem, gente, chegamos ao final de mais um programa, né? Seria mais um tema que poderíamos estender aqui durante horas. Mas não se esqueçam de curtir os nossos vídeos, compartilhar com seus amigos. E lembre-se também que a gente está na plataforma de podcast. Você pode ouvir nosso programa aí enquanto você dirige e está a par dessas novidades. Até o próximo programa.